Olá, bom dia. Estamos aqui na TV Estadão, nesta quarta-feira, 21 de março de 2018, iniciando mais uma edição do Estadão Discute, programa que sempre, neste horário, às quartas-feiras, traz um tema para debate. E tem sido constante a gente falar aqui, ultimamente, sobre a segurança pública, especialmente no Rio de Janeiro, que está sob intervenção federal há pouco mais de um mês. Esse vai ser o nosso tema para esse balanço desse primeiro mês e também para falar sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco na quarta-feira passada, uma semana, e também do motorista dela, Anderson Gomes. Para debater esses temas envolvendo a segurança no Rio, nossos dois convidados de hoje são a professora de Direito da USP, Maristela Basso, que é especialista também, pesquisadora na área de segurança, obrigado pela presença, e o coronel José Vicente da Silva Filho, que é ex-secretário nacional de segurança, especialista nessa área. Obrigado pela presença, coronel. Bom, eu vou começar pela professora Maristela, que fez, eu vou me permitir fazer uma interpretação, que a senhora esteve aqui no começo da intervenção. Se eu estiver errado, a senhora me corrige. Tá. A senhora deu uma espécie, a senhora falou, vamos dar um voto de confiança, né, para esse início aí de operação. Temos aí um mês já, a senhora está mais otimista? Como é que a senhora está em relação ao que já aconteceu no Rio até agora? Eu continuo observando. É muito cedo ainda para a gente tirar qualquer conclusão, se eles estão indo bem, se estão indo mal. Foi a medida que era possível, né, que o governo federal tomasse. O governo federal precisava de uma atitude, e essa foi, talvez não seja a ideal, não seja a melhor, mas era possível, e com ela se vai atingir algum resultado, talvez não todos, mas algum resultado importante se vai conseguir. É muito cedo ainda para a gente fazer um diagnóstico ou prever o futuro, e ainda mais agora que eles tiveram, digamos, um baque com o assassinato da vereadora, né? Então, o assassinato da vereadora, que bom, não se sabe exatamente quem, há muitos flancos aí abertos que podem ser, mas uma mensagem está, talvez, dizendo, olha, nós estamos contra a intervenção. Veja que mesmo com a intervenção acontece um crime bárbaro como esses. Então, isso também é um baque, né, para aquela força que estava ali está tentando fazer alguma coisa. Coronel, sua avaliação desse primeiro mês, já agora 35 dias, né, de intervenção, a população, acho que o cidadão comum esperava uma visão mais aparente, né, e o próprio porta-voz do Comando Militar do Leste falou, não vai ter tanque nas ruas. O que acontece aí, Raíssa, é que os problemas do Rio vêm se acumulando ao longo de décadas. Escrevi um longo artigo de análise a respeito, com algumas sugestões, há 10 anos. O problema é exatamente o mesmo. Dá para assinar novamente, só mudando algumas coisas pontuais. Essa é uma tragédia que você não consegue refluir num curto espaço de tempo. Uma outra questão importante, esse primeiro mês, eles estão fazendo o que deveria ter sido feito antes de decretar a intervenção. Ou seja, eu tenho que analisar, ver qual é a demanda, fazer um planejamento, enfim. Verificar quais seriam os recursos necessários. Depois de um mês, falar, agora estou precisando de 3 bilhões. Foi o que o general, o chefe de intervenção, falou. Não, 3 bilhões eu não tenho, eu só posso dar 800 talvez, acabou dando, ao que parece, vai dar 1 bilhão. Não vou pagar contas anteriores do governo, realmente não tem sentido, porque tem sentido daqui para frente. Ou seja, foi uma intervenção, era necessária sim, mas como todo tipo de operação que envolve grandes massas de recursos humanos, materiais, financeiros, precisa de planejamento que não foi feito. Então começou-se a improvisar, a planejar, ou seja, consertar o avião em pleno voo. Isso foi complicado. Eu faço uma observação de algumas questões, eu vejo alguns equívocos. O interventor, por exemplo, ele tem uma vinculação direta ao presidente da República, tudo que está fazendo ali, mas ele também continua no comando leste do Exército, dos grandes comandos do país. E nessa condição ele está subordinado ao ministro da Defesa. Ele está com 2 comandos, isso nunca é bom. Eu entendo a intervenção conveniente, porque até então o efetivo de cerca de 10 mil militares que estavam lá no Rio de Janeiro, da GLO, aquela operação de garantia da lei e da ordem, estavam também numa situação de duplo comando. Tinha o pessoal do Exército com essa força e tinha o secretário da Segurança. Tinha que negociar cada operação, você pode me emprestar, ceder, mandar 200 homens fazer uma operação na Rocinha. Na Rocinha por quê? Com a intervenção, acaba essa dualidade. Em situação de crise, você ter um duplo comando é muito ruim.
você não consegue progredir com a velocidade e eficiência que as situações demandam. Há uma crise evidente, nós percebemos que as operações muitas vezes vão tateando o seguinte: vou fazer uma operação nas entradas de acesso ao Rio de Janeiro. Então colocaram umas barracas de efetivo parando veículos, daí não houve continuidade. Nós sabemos que drogas, munições, armas pesadas entram em quantidades industriais para o Rio de Janeiro, onde se estima ter 5.000 fuzis de combate na mão, principalmente de traficantes. É uma cidade conflagrada. Nós não temos agora nenhuma situação muito clara do que eles vão fazer. O Exército mencionou, o pessoal da intervenção, que vai retirar o efetivo da Vila Kennedy, que eles querem usar como um modelo para intervir em outros pontos do Estado. Como o Estado tem outros 200 pontos de intervenção, não se sabe o que eles vão fazer. Esse plano não está claro, muitos aspectos do plano eles não vão apresentar para o público, evidentemente, é uma coisa sigilosa, mas eu acho que eles estão em extrema dificuldade de dar continuidade nisso. Na sua visão, então, o comandante deveria deixar o Comando Militar do Leste, então, para ser só interventor? Sim. Ou colocar um outro interventor. Ou outro interventor. Não tem sentido esse tipo de situação. Tá certo. Doutora Maristela, considerando aspectos jurídicos, né, havia uma preocupação com garantia de direitos, né, liberdades e tal. Nesse primeiro mês, como é que a senhora viu essa questão mais jurídica da garantia de liberdades envolvendo os cidadãos? Eles procuraram atuar dentro de uma cartilha da correção da legitimidade e da constitucionalidade. Claro que no início houve debates e críticas de que eles estariam entrando nas casas, os juízes estariam expedindo mandados de prisão coletivos e que isso tudo era inconstitucional. Não, isso não é inconstitucional, até porque nesses momentos de segurança nacional, de interesse público, a Constituição Federal também ela se adapta a essas situações. Então, mandados de busca coletiva, mandados de prisão coletiva, coletivos, isso não é contrário à lei e é necessário, até porque o juiz que instrui ou o delegado que está à frente da investigação, ele tem noção de onde pode estar aquela pessoa, ela pode estar naquela comunidade, mas nas casinhas X, Y e Z, então não adianta ir um mandado ou mandar os policiais lá numa casinha só, porque ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, não houve assim reclamações maiores e consistentes no que diz respeito à atuação da força que intervém, sua perspectiva legal. Tudo está correndo de acordo com o programado, né? É difícil também eles já terem um plano a médio prazo, além de a médio prazo, a médio e a longo prazo, porque eles estão também experimentando. A força chegou lá, a força de intervenção, eles estão estudando o terreno, as pessoas, as estratégias. Agora, o que a gente vê que é muito importante, a comunidade, as pessoas da comunidade, os brasileiros, mas especificamente vamos falar dos cidadãos do Rio de Janeiro, terem a consciência de que a segurança pública não é só da responsabilidade do Estado, enquanto força, o Estado por meio das suas forças. A população tem enorme participação e deve colaborar com essa segurança. O que a gente está vendo no Rio de Janeiro é que a população ela ou está neutra, não se manifesta, ou ela está contra a força de intervenção. Ora, isso é um desserviço, porque é preciso que a população colabore com a segurança, ou seja, identifiquem quem são, façam depoimentos, sejam testemunhas, identifiquem quem são esses possíveis criminosos que estão na sua comunidade, os traficantes, porque essas comunidades, elas estão reféns tanto das milícias como das facções. E elas estão acostumadas a verem os meninos com os fuzis e com armas pesadas, munição, e consentem com isso, como se houvesse ali um Estado paralelo. É muito difícil para o Estado que vem garantir a segurança enfrentar, primeiro, a resistência da população, segundo, os próprios criminosos que devem ser combatidos. Então, a situação do Rio é grave, e mais grave ainda, porque a população não faz uma aliança com o Estado na salvaguarda da sua própria vida, né? Da sua segurança e da segurança da sua família. Enquanto não houver essa colaboração, essa percepção de que o indivíduo também é responsável, né? E ele também tem que identificar e não achar normal, não achar comum, não achar correto que os meninos andem armados ou que o chefe do tráfico daquela favela, daquela comunidade comande aquela região.
Se não houver essa consciência, vai ser difícil o Estado combater. E tem entidades acompanhando tudo isso, por exemplo, a OAB é uma entidade que está acompanhando de perto. Pois é, o que a gente tem que perceber é que essas instituições, exceto a OAB, mas organizações não governamentais, grupos de defesa dos direitos humanos, muitas vezes eles estão obcecados pela paixão, né? E a paixão torna a gente patos doentes e pacíficos. Então, eles só veem um lado da questão. Então, aqueles que foi o problema, talvez, que enfrentou a vereadora que, infelizmente, foi assassinada. Ela tinha uma visão de proteção dos direitos humanos sob uma perspectiva. Né? Ela não abria mais o leque para dizer, bom, mas também são violados os direitos humanos aqui, dos policiais, quantos policiais foram assassinados no ano passado, quantos só no início agora desse ano, bom, essas pessoas também estão sendo assassinadas, por quem? Né? Então, essa visão maior do problema da criminalidade e de que direitos humanos é uma via de duas mãos, talvez tenha faltado no gabinete da vereadora. Vamos entrar nessa questão um pouco mais estratégica, que é a sua área também, né, Coronel Vicente? Porque a professora falou aí dos comandos, né, do crime organizado e das milícias. Quer dizer, tem alianças, não tem alianças, tem rivalidade, não tem... Como é que é essa relação intrincada aí, comandos e milícias? No Rio de Janeiro tem 3 grandes facções. O comando do Vermelho, o outro que chama Amigo dos Amigos, e o outro que é o terceiro comando puro, que ele me chama. Algumas áreas, como a Maré, onde veio a vereadora, os 3 estão disputando espaço lá. E eles disputam espaço a bala. Esse é um dos grandes problemas. Por que a intervenção no Rio e não intervenção na Bahia ou no Ceará, que tem índices de homicídios superiores ao do Rio de Janeiro? Porque só no Rio de Janeiro nós temos comunidades tão dominadas por grupos, que não tem em outros estados, e tamanha quantidade de armas de guerra. São fuzis de alcance de 1.500 metros, armas poderosas, estão municiados porque o governo não vigia suas fronteiras, de onde vêm essas armas e munições, as drogas também, que empoderam essas facções. Além disso, nós temos as milícias que foram sendo formadas ao longo dos últimos 20 anos. Há 20 anos nós tínhamos uma milícia, ou seja, uma comunidade que era dominada por um grupo de policiais, ou policiais ativos, oriundos da polícia, expulsos, demitidos, saídos da polícia, que dominavam a comunidade de Rio das Pedras, impondo uma taxa de táxi, taxa de gás, taxa de ligação clandestina, de net, etc. Só que hoje são 200. Ou seja, a estrutura de segurança do Rio não impediu que as comunidades fossem sendo dominadas por milícias, fossem crescendo também as participações dessas facções, dominando essas comunidades e impondo um terror. Nós falamos da intervenção, que muita gente reclama, intervenção das forças federais, mas essas comunidades estão sob intervenção de criminosos há muito tempo, sem direito de nada. O código de leis é o código dos criminosos. A aplicação da lei é a aplicação deles, geralmente com ameaça da força bruta. Então, esse é um retrato dramático, mas esse é um dos problemas, é o problema mais grave do Rio de Janeiro, mas é importante ressaltar que nós temos crimes preocupando a comunidade do Rio de Janeiro, como toda a sociedade carioca, que não tem nada a ver ou pouco a ver com o trabalho das facções. Nós temos problemas que espera-se que essa intervenção consiga corrigir. Primeiro, o entendimento mínimo de cooperação entre as polícias civil e militar, que não existe no Rio. O próprio general falou numa reunião com o Ministério Público do Rio, essas duas instituições só falta se matar. Isso porque ele viu um grupo já de elite discutindo questões de inteligência lá no alto nível na intervenção. Existem certas mazelas que essa intervenção vai ter que superar. Vou dar um exemplo. No Leblon, um policial militar cuida de 400 habitantes. Na violenta Belfort Roxo, que fica na Baixada Fluminense, um policial cuida de 1.900. Ou seja, por que o cidadão do Leblon vale 4 vezes mais investimento em segurança do que o cidadão pobre lá de Belfort Roxo? A estrutura básica de polícia no mundo inteiro é aquilo que nós chamamos de polícia territorial. A delegacia que nós temos no bairro. Então é essa delegacia que conhece as ruas, os cidadãos, a rotina da sociedade, conhece os bandidos que agem ali, tem mais capacidade de fazer a contenção da violência, cada um no seu quadradinho. Aqui no Brasil é muito comum, no Rio de Janeiro isso é muito claro,
se privilegiou as unidades especiais. É só BOP, Delegacia de Homicídio, tem 21 delegacias especializadas no Rio. Bastaria meia dúzia. Então, a estrutura policial, para chamar territorial, que é a base da segurança de qualquer localidade, tem 1/3 apenas do efetivo da polícia. Um outro drama que existe no Rio de Janeiro é comum de outros estados, mas numa área conflagrada, que você tem que jogar todos os recursos possíveis, tem 8.000 PMs que não estão fazendo trabalho de rua, para o qual eles foram contratados e preparados. Tem 2.000 à disposição de autoridades, as mais variadas. Tem 250 só na Assembleia Legislativa. Tem outros espalhados pelo Estado. Tem mais 2.500 cuidando de penitenciária. Aqui em São Paulo não tem. Criaram uma guarda penitenciária. Liberaram 5.000 PMs para a rua. E mais uma quantia enorme, de cerca de 5.000 PMs, que trabalham na administração. Aliás, nessa linha aí, aconteceu algo que saiu no jornal o Globo até semana passada, que num evento lá qualquer, que o comandante da tropa chegou e falou: tem que bater continência pro general lá, e houve uma resistência ali, né? Bater continência pro general. Quer dizer, já mostra um pouco isso que o senhor está falando também. O Rio de Janeiro, isso é uma outra característica, não vamos delongar aqui, Raíssa, mas o Rio de Janeiro, os oficiais se desligaram da sua tropa, deixaram a tropa na mão dos bandidos. Sim. Eu dou um exemplo claro disso. No Rio de Janeiro, o policial sai do serviço, vai até o quartel, entrega a arma e o colete. Aquele colete suado, vai dar para uma mocinha lá que vai substituí-lo. Aqui em São Paulo, há 30 anos, pelo menos, o policial ele ganha uma arma do Estado, só devolve quando aposenta. Por quê? É o mínimo que o Estado tem que dar para proteger. Por que eles não têm? Porque seus chefes não quiseram dar. Agora não tem dinheiro para comprar. Né? Quer saber da professora também? Acho que a gente tem que entrar um pouco no sistema penitenciário, que não é um problema do Rio, né? A gente viu rebeliões aí no início do ano passado, sempre ocorrem, né? O papel do judiciário um pouco nisso também. Qual é esse papel, doutora? A senhora vê como o papel do judiciário? Você diz na manutenção do... até da ordem dentro dos presídios mesmo, que a gente sabe que é lá de dentro que muita coisa é comandada e ordenada. Né? O poder judiciário, ele não entra da porta do presídio para dentro, né? Ele manda, determina quem vai para o presídio, e quando chega na porta do presídio, aquela pessoa dá um passo para dentro, ou seja, vai cumprir a sua pena no regime fechado, semiaberto ou aberto, e se dá responsabilidade agora do Estado, e aí a responsabilidade federal, a responsabilidade estadual também do Estado da Federação. Então, ali há uma administração carcerária, né? Existe um diretor carcerário, então não está mais sob a responsabilidade judiciária. O judiciário, ele se manifesta quando chamado pelo advogado daquele preso, daquele sentenciado, a mudar de regime, ou a mudar de cela, ou mudar de presídio, porque a sua família está numa outra cidade, não ali onde o crime foi praticado e a sentença deva ser cumprida. Então, o judiciário só se manifesta a ser suscitado. A responsabilidade mesmo do que acontece dentro do presídio é do Estado, sua perspectiva federal ou estadual. E esse é um gravíssimo problema. Primeiro, esses presídios são calabouços, são infernos na terra. Então, ali não haverá recuperação de ninguém. Além de não recuperar a pessoa que lá entrou para cumprir uma pena e para ser recuperada, há uma degradação moral, psíquica dessa pessoa, porque ela fica num ambiente altamente corrosivo, tóxico, e se havia um impulso à criminalidade pequeno, ele se torna grande. Né? Então, aquela pessoa sai muito pior do que entrou. Então, o problema de recuperação no Brasil não existe. Aqueles agentes penitenciários também não são pessoas preparadas. São pessoas que vivem um alto grau de estresse, e cada dia que entra no presídio pode ser seu último dia. Então, essas pessoas não estão preparadas para o trabalho que fazem. Falava o coronel do problema da polícia, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. O que acontece com os policiais? Eles estão indo para a rua, tendo que cumprir a sua função, em condições psicológicas dramáticas. Muitos estão aí em situação impraticável, né? Por isso que um tiro sai errado, uma bala sai perdida, porque
quê? Porque eles estão trabalhando sobre o estresse. Grande parte deles, que não estão em condições mesmo de estar na rua, eles estão fazendo um trabalho burocrático. Então, há muita gente nos escritórios do que na rua fazendo seu serviço. E os que estão fazendo seu serviço, muitos deles estão despreparados. Então, a preocupação que o Estado tem que ter, essa inteligência, é primeiro, saber que policial é esse que está na rua e prepará-lo bem, armá-lo ou não. O sistema carcerário tem que ser revisto. Hoje nós gastamos mais com um preso do que com uma criança na escola. Alguma coisa de errado está. Então, talvez tenhamos que privatizar esses presídios, dar condições de recuperação dessas pessoas. Então, o sistema, a situação é muito grave e ela exige um planejamento que é profundo, não é só na superfície, vamos intervir no Rio de Janeiro e resolver. Isso é um antídoto para um problema específico, mas a doença é muito mais grave e exige soluções concretas e de longo prazo. E só fazer uma observação, eu visitei um presídio em Minas Gerais, que é o melhor presídio do Brasil. Eu diria que é um dos melhores do mundo. Eu conheci 3 presídios na Inglaterra em regime de gestão em parceria público-privada. E os nossos, que é até tão bom quanto esse, tem 2.500 presos em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles têm médico e dentista 24 horas por dia, tem alimentação balanceada, trabalho, estudo, não tem uma rebelião, não tem uma morte, não tem uma fuga, não tem um problema. E é uma gestão compartilhada. O particular investiu 250 milhões, ele recebe 3.700 por mês por preso e depois de 25 anos entrega toda a estrutura prisional que eles montaram. Mas é importante observar que esse é um modelo que funciona bem. E por que não expande? Porque existem correntes ideológicas que acham que o privado não pode cuidar de preso, que é um problema do Estado. Eu já fui à reunião do IBCCRIM, falei, então, vocês preferem que o Estado trate mal um preso do que um particular tratar bem? E cada uma das 3 unidades que estão numa área, nesse sistema, ela tem um administrador público e um privado. É tudo compartilhado mesmo. Só que funciona. Mas não pode. Então, essa restrição, outro problema, que é problema de governo, que nós temos uma lei que criou o Fundo Penitenciário. Essa lei, ela estabelece um percentual das loterias esportivas para esse fundo. Cerca de 250 milhões por ano é um dinheiro obrigatório. E o governo passou décadas sem usar esse dinheiro. Descobriu que tinha 6 bilhões. E foram economizados a custo do sofrimento dos presos. Eu queria entrar um pouco já na questão da investigação do assassinato lá da vereadora, mas antes eu pedi um comentário seu, porque no Rio tem um problema também, que eu não sei se em outras polícias tem. A jornada lá é 24 por 72, é isso? É da jornada do Rio? Esse é um dos problemas que tem no Rio de Janeiro. Você não tem continuidade de trabalho, por causa de investigação. Trabalha 24 horas. Ninguém trabalha 24 horas para começo de conversa, sim, né, Raíssa? Como, o né? ser humano tem uns defeitos, ele precisa comer, precisa dormir. Não. Isso é uma mentira que impingiram aí e acabaram aceitando. Que com esse tipo de escala, você tira efetivos da rua. Aqui em São Paulo é pior, que a Polícia Civil trabalha em regime de 12 horas e folga 72. Né? Civil. Pergunta para o seu patrão se ele topa dar essa regime para você aqui. Né? Então você está tirando o principal insumo do trabalho policial, que é o policial em si. Não é arma, não é sistema, nada, é gente. A presença. E você tira a presença. Imagina quem vai investigar. O investigador trabalha na segunda-feira da manhã e vai trabalhar na quinta-feira à noite. Ele não tem continuidade de trabalho. Isso é um absurdo, um dos tantos que nós temos no Brasil. Além de ele estar despreparado para o trabalho, porque ele é preparado parcialmente, ele é preparado para atirar, para isso, para aquilo, mas ele emocionalmente não está preparado, ele não tem acompanhamento psicológico, ele não tem um supervisor que possa observar, olha, esse rapaz, ele não está bem, olha, esse rapaz está muito nervoso, está ansioso, esse rapaz, bom, vamos mantê-lo um pouco fazendo terapia, análise, vamos ver o que acontece. Não há nenhum acompanhamento, como se eles fossem máquinas, como se eles fossem robôs. Então, quando vão para a rua e sai uma bala perdida, ou há uma participação deles exagerada, ou em excesso, né? Não deveria ter parado aquele carro, não deveria ter atirado, e aí isso toma uma proporção absurda. Quando a sociedade não denuncia, quando nas guerras, né? Entre as facções, e entre os comandos e as milícias, e entre as milícias entre elas, também há bala perdida, um cidadão inocente também morre. Bom, mas não se fala sobre isso.
A gente fala quando o policial matou, quando o policial agiu mal, parou o carro, ao invés de parar, atirou. Mas o que acontece dentro das comunidades, nas guerras entre as milícias, entre os comandos, milícias e comandos, isso ninguém fala. Sim. E há muita morte também. Só no ano passado foram mais de 5.322 mortes por violência. Mas não só violência dos policiais, né? Violência também sobre a complacência das pessoas, que aí não fazem nenhuma reclamação, não vão para a rua reclamar dessas milícias. Bom, a gente está chegando quase na reta final, mas para a gente entrar um pouco ainda nesse assunto que está mobilizando aí, né, a sociedade, o assassinato da vereadora, né, Marielle, e do motorista também, o Anderson Gomes, na semana passada. É tudo muito sigiloso ainda, até porque a investigação acho que tem uma semana, né, coronel? Em que linhas que o senhor imagina que está se trabalhando? Que é uma execução? É uma execução. Né? Acho que aí, esse ponto, todos estão de acordo. Sim. Mas o que eu vejo aí, Raíssa, é que o Departamento de Homicídio do Rio de Janeiro tem um bom retrospecto de elucidação de homicídios complicados. Até quem estava no comando dessa delegacia especializada acabou assumindo a chefia da Polícia Civil do Rio recentemente. Então, eles têm uma boa capacidade de resposta, o governo até chegou a oferecer à Polícia Federal, que não tem expertise nesse setor, eles têm um bom crédito para fazer esse trabalho. Mas não se sabe se vão chegar lá. Né? Fazer muita força que você pegar toda a sua competência, muitas vezes. Eu tenho um colega da minha turma, um coronel, que foi executado até hoje, faz mais de 20 anos, ninguém chegou a saber quem que o matou. Então, está em aberto, existe uma capacidade, existe uma vontade, mas o Rio de Janeiro, por outro lado, tem um retrospecto ruim. De 5.000 e tantos homicídios que tem por ano, o índice de esclarecimento é coisa de bem menos de 5%. Então, lógico, quando costuma dar prioridade para questões que têm todo uma aura política de interesse midiático, inclusive, a polícia costuma mostrar uma eficiência que não é comum. Agora, a gama aí de hipóteses pode ir desde, enfim, uma motivação específica até um recado, por exemplo, porque acho que não se imagino eu, que eu não sou especialista, não se combina de hoje para amanhã se matar alguém, né? Acho que não é assim, tem que ter um planejamento. Pode ter sido algum recado para eu não tenho dúvidas com essas duas características, vingança e recado, mas principalmente recado. E isso não é incomum. Nós tivemos no passado, 2011, uma juíza que foi... Patrícia Scioli, que foi morta por policial, depois descobriu, estão condenados, já estão presos. Houve uma resposta eficiente por parte da investigação. Mas nós tivemos recentemente um recado de grupos de facções, supostamente de São Paulo, que executaram alguns companheiros do Ceará. Não furaram os olhos para dar o recado. Esse cara não ouvindo muita coisa. Então, isso é possível. Sempre se vai verificar quem está envolvido, qual foi a motivação. E como tem muitos interesses, muitas facções criminosas, temos facções de milicianos, não é apenas um grupo, tem grupos que se formam para algum tipo de interesse. Ou seja, num ambiente de muito crime, você acaba tendo esse tipo de incidentes extremamente grave. O que talvez não se esperava, tem um sentido positivo nessa tragédia, é que isso suscitasse um debate tão intenso a respeito da violência dos criminosos. Porque habitualmente você tem 5.000 criminosos, ou 61.000 no Brasil, você não vê cara, só vê números. Sim. Ninguém tem piedade, ninguém se emociona com o número. Agora que parece cara, família, né, o currículo da pessoa que ela estava fazendo, é importante que isso levante a questão da falta de prioridade que nós temos em relação à violência. Eu ia até entrar um pouco nisso com a professora, já pego o gancho. Então. É que essa foi a gota, né? Muitas vezes o casal se divorcia e a mulher diz assim para você: mas eu me divorciei. Sim, nós brigamos porque ele chegou atrasado e eu perdi o cinema de ontem que eu tinha comprado os ingressos. Mas ele chegou atrasado, não deu para a gente entrar. E aí me divorciei. Não, essa foi a gota, né? Você não se divorciou do seu marido porque ele chegou atrasado e você perdeu o filme. É todo um histórico. E o que acontece com a morte, assassinato da vereadora é que foi a gota para a população. A população não aguenta mais. Esse foi um soco na democracia, no Estado de Direito, absurdo. Não é mais possível tolerar situações como essa. Se 5.322 pessoas registram,
foram assassinadas o ano passado por morte violenta, só em janeiro desse ano foram 300. Então a população não aguenta mais, a população está cansada, está cheia, como disse a esposa do rapaz que dirigia, do motorista. Bom, nós vamos para casa hoje, mas não sei se nós vamos chegar. Essa é a realidade no Rio de Janeiro, né? Essa é a realidade no Rio de Janeiro. Eu vinha para casa do trabalho ouvindo reouvindo, né? Ouvindo de novo esse depoimento dessa moça, da esposa do motorista, e eu fico pensando, ainda bem que eu estou em São Paulo, eu tenho mais chance de chegar em casa vivo do que se eu estivesse no Rio, fazendo o percurso que eu fiz. Então a população não aguenta mais. Quais são as linhas de investigação? A polícia, a força policial, né? Seja militar, civil e a investigativa, estão concertadas para dar uma resposta à sociedade, porque a sociedade não aguenta mais. E não dá mais para aguentar uma movimentação como aquela que a gente está vendo, não só no Brasil, mas também em nível internacional, sobre o Brasil. Não é possível a gente conviver com um índice que é de 4 mortes no mundo de defensores de direitos humanos, 3 são na América Latina. 3. E o Brasil está emparelhado com mortes no Chile, na Colômbia e nas Filipinas. Então nós temos que dar uma resposta não só nacional, mas internacional. Então o que acontece? Dizer que foram talvez os militares que eram denunciados pela vereadora, isso é muito óbvio, né? Claro que se ela fosse assassinada, a suspeita recairia sobre eles. Então provavelmente não sejam eles, mas provavelmente seja um grupo de pessoas com várias representações, os milicianos, ex-policiais, que são acobertados por policiais em exercício. As facções, talvez algum dissidente, algum que tinha uma opinião contrária, né? A própria extrema-direita, que quer mesmo convulsionar o Rio de Janeiro para se apresentar nas eleições como a salvação da pátria. Então, talvez nós tenhamos aí um grupo de mal-intencionados representando, né, dizendo-se representar cada um desses movimentos juntos numa atitude como essa. Então, a gente não pode dizer que foi esse grupo, aquele grupo ou aquele outro, mas foi, digamos, dissidentes de todos eles. Aquele vídeo que mostra o momento exato do assassinato da vereadora, ele é um vídeo muito importante para os investigadores, né? Porque se nós vamos buscar as câmeras no traçado todo, 800 metros de traçado, 1 quilômetro de traçado, já dá para a gente ver quem são as pessoas que participaram, quem são aqueles garotos, que tipo de roupa eles usavam, essa simbologia corporal, e identifica os grupos. Então, são bermuda de jeans, tênis novo, isso tudo dá para ver. Quando os automóveis saem e algumas pessoas vêm recolher o material que ficou no chão, quem são aquelas pessoas? Por que elas estavam lá? Que material elas recolheram? Então, já há muito material importante nessa investigação. O problema é que, como dizem as autoridades, não dá para identificar esse ou aquele de forma precipitada. É preciso chegar mesmo no alvo certo. Muito bem. Bom, o programa acaba aqui. Acho que o debate não, né? O debate é contínuo, né? Infelizmente é contínuo nesse assunto. Mas, por enquanto, quero agradecer, então, a professora Maristela Basso, professora de Direito da USP, e também Coronel José Vicente, ex-secretário nacional de segurança. Obrigado aí aos dois pela presença. Obrigada a você. Espero poder contar com vocês em outras oportunidades. Agradeço a você também que nos acompanhou aí pela TV Estadão, que interagiu com a gente. O programa fica disponível aí também na TV Estadão para você assistir novamente, para debater, analisar e compartilhar. Semana que vem a gente volta aqui com mais um tema, na quarta-feira às 11. Obrigado e até lá.